Vida e Sexo, Emmanuel, capítulo 13, Tédio no Lar. Pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a se unir, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Além disso, como é que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Resposta: então, você não compreende que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Não vamos entender aqui a punição como entendemos hoje, né? Afinal, na época, por falta de entendimento ou falta de palavras, eles acreditavam que Deus punia, que era castigo de Deus tudo o que acontecia, e eles não entendiam o porquê. Então, seria melhor a gente trocar a palavra punição por provação, ok? Seria o caso de não ter afinidade ou de necessidade de ajustes. Já estudamos isso em capítulos anteriores. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades, vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Então, vamos entender encantamento material como sendo o amor aparente. Na convivência, o amor verdadeiro tende a aumentar. Então, se ao invés de aumentar ele diminui, não era amor, era encantamento material, ou seja, era uma atração física. Tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, os que as constituíram, depois de haverem se estudado bem e de bem se conhecerem, acabam por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque se firmam na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. Assim dissipa a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, a do corpo é efêmera. Daí vem que muitas vezes os que julgavam se amar com um eterno amor passam a odiar-se, assim que a ilusão se desfaz. Esse é o item número 939 do Livro dos Espíritos. Normalmente o Emmanuel começa com um desses textos para a gente, né? O espírito Miramês nos diz que o ser humano se engana constantemente, principalmente no tocante ao amor. É preciso analisar mais a chamada sintonia, que no fundo é o próprio amor. Ele faz parte de uma escala imensurável. Cada degrau corresponde a um estado de alma e a subida vai nos mostrando que ela é infinita, assinalando as posições das criaturas e fazendo-as sentir a verdade na sequência da subida. Ao se encontrar uma criatura, principalmente do sexo oposto, pode-se sentir imediatamente uma grande afeição, que tanto pode ser pela presença física quanto pela espiritual.
Compete a cada indivíduo ser cauteloso em mostrar o que está pensando e sentindo naquele momento, para não cair em contradições. Certamente que em muitos casos encontramos pessoas pela primeira vez e sentimos antipatias por elas. No entanto, com o decorrer do tempo, modificamos nossos sentimentos, passando a amar tais criaturas bem como se dá o contrário. A razão nos fala que tudo isso constitui processo de despertamento espiritual e que não vamos permanecer sentindo antipatia. O nosso futuro é amar e nos confraternizar com todos os seres desse mundo em que moramos temporariamente e dos outros, tanto quanto de todos os reinos da natureza. Devemos amar a Deus em todas as coisas, que essas coisas respondem a esse amor em sua dimensão de vida. Não deves te sentir culpado por teres antipatia por alguém. Deves, sim, compreender esse sinal como sendo um aviso do que ocorre por dentro da tua vida. O que tens a fazer é buscar mudar a tua intimidade e esforçar-se para tal, que a própria natureza te ajudará na superação dos obstáculos naturais. Esses conflitos são normas de despertamento dos valores internos. Nem deves culpar as entidades mal informadas sobre a verdade. Elas, como todos nós, também estão procurando a verdade para se libertarem das incompreensões. Ao encontrares novos companheiros e a antipatia surgir, é um sinal pedindo para parares e meditar, até que se abram em teu entendimento vários processos de vida para nos educar e instruir. O próprio amor, à primeira vista, deve ser moderado. Em tudo, a posição de equilíbrio nos mostra melhores resultados. Todas as paixões ardentes vêm de fonte mal informada, e todas as paixões desenfreadas nascem mais da matéria e pedem modificações. O homem elevado é sereno em tudo o que faz e pensa. Ele ama na mesma serenidade a Deus em tudo. Certamente que existem muitas modalidades de afeições, no entanto, tudo vem do espírito. Somente ele, na posição de encarnado, ama ou odeia. Quando o espírito se liberta do corpo na desencarnação, a matéria se funde na própria matéria, desfazendo-se da forma. Os elementos buscam seus iguais, fundindo-se e se transformando para a sua grandeza. Na própria matéria existe antipatia dos elementos, que vibram em diferentes ordens. Em muitos casos, que podem ser comprovados, muitos que amam e se diziam felizes em tais momentos, passam a odiar. Enquanto isso, com a compreensão da vida, com o passar dos milênios, passam a amar novamente, eternamente, pois esse é o caminho, a verdade e a vida para todas as criaturas de Deus. O ódio é transitório, o amor é eterno em tudo que existe. Na vibração do ódio somente existem cegos, coxos e paralíticos, mas com Jesus, em se referindo ao amor, à simpatia, todos se curam da cegueira, das enfermidades e dos defeitos físicos, vivendo nas linhas da perfeita harmonia da vida. Podemos afirmar que todos os acontecimentos contraditórios que se passam na vida da alma são necessários para que ela chegue à região do amor, passando a amar. Não podemos julgar a ninguém porque deixou de amar determinada criatura de quem antes tanto gostava. As próprias ilusões são lições para nos mostrar o verdadeiro caminho. Todos passam por essas diretrizes. Os espíritos elevados sabem disso, por isso não julgam. E agora, depois de vermos o texto que Emmanuel nos colocou nesse capítulo, vamos ver o que ele tem a nos dizer.
Entre muitos pares de criaturas unidas nos ajustes do coração, o tédio reponta, lembrando o ácido inesperado, azedando a vida em comum. Algumas vezes é o parceiro que se arrasta na indiferença, de outras é a parceira que se entrega à secura ou ao relaxamento. Assim que surjam semelhantes pragas na lavoura doméstica, é razoável se faça judiciosa autoanálise de lado a lado, a fim de que o parasito destruidor da felicidade seja erradicado completamente. Ou seja, ambos devem refletir de maneira honesta, sincera, para tentar entender a ou as causas do problema e juntos tentar resolver. Como ele já aconselhou no capítulo do divórcio, verificar se existe a possibilidade de reconstrução da relação, se há algum fator externo interferindo nesse relacionamento. Quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças, como se as duas almas habitassem num só corpo. No ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indivisível. Compreensível que se um dos companheiros, ou mesmo ambos, esmoreçam na indiferença, sem cogitarem da responsabilidade que abraçam um perante o outro, é a morte da união que sobrevém inevitável, com os resultados infelizes de que se fará seguir indiscutivelmente. Então, a diferença é o desinteresse. Melhor seria se houvesse discussões, porque nesse caso há pelo menos de um lado o interesse de resolver. Mas quando há indiferença, como Emmanuel diz, é a morte da união, porque não há mais sentimentos. Verificada a presença do tédio, é necessário que cada um deles analise o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio está enraizado nos desregramentos poligâmicos que marcaram nossa individualidade em existências passadas, a fim de se corrigir em salvadora dieta emotiva a compulsão que, porventura, os arraste ainda à fome de prazeres inúteis. Ou seja, muitas vezes o tédio existe porque a pessoa em vidas passadas teve relacionamentos poligâmicos e agora a monotonia não está sendo bem aceita por essa pessoa. Então, no caso, o tédio é a dificuldade de adaptação à monogamia. Acima de tudo, a sexualidade no casal existe em função do alimento magnético entre os dois corações que se integram um no outro, e daí procede a necessidade de vigilância para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Noutros lances da experiência, parceiro ou parceira observarão, conforme o caso, que a influência de alguém atinge o âmago do seu ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. É o passado que volta, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vida incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar nossa mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. Ou seja, estamos repetindo padrões para ver se realmente nos modificamos, ou se ainda queremos vivenciar os mesmos padrões de outrora. O que muitas vezes acontece. Precisamos querer muito sair daquele padrão para podermos vencer.
Por isso, Emmanuel disse, é o passado que volta apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vidas incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar nossa mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. Seja qual seja o motivo em que o tédio se fundamente, recorram aos companheiros imanizados em mútua associação no lar ao apoio recíproco mais profundo e mais intensivo. Com isso, estarão em justa defesa da harmonia íntima, sem castigarem o próprio corpo. E se reeducação, sem hostilizar os que porventura lhes demonstrem afeto, mas acolhendo-os não mais na condição de cúmplices das aventuras deprimentes a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos, com quem podemos nos fundir em espírito no mais alto amor espiritual. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.